agora. Bom, pessoal, estamos aqui hoje sob a orientação do Arthur, né, para falar sobre algumas questões pertinentes à orientação que ele passou sobre os museus que a gente vai discutir aqui. A gente tem escolhido um museu que é o Memorial Chico Science, né, e a gente vai estar aqui abordando. A gente pensou nesse formato aqui para fazer um bate-papo mesmo, já que é de dupla, a gente poder desenvolver com mais tranquilidade. Então, meu nome é Pedro Moura, Igor. Olá pessoal, até amanhã, mas a gente já está adiantando aqui esse vídeo, né? Como o Pedro colocou, o professor Arthur, a gente escolheu o Memorial Chico Science, por ter afinidade também sobre o tema, né? Tanto eu como o Pedro gostamos muito do movimento Mangue Beat, né? Inclusive até mencionei no grupo que a gente vai estar falando sobre isso, né? no trabalho final da disciplina. E aí a gente vai falar de um espaço importante, né? Um espaço que foi criado na gestão do prefeito João da Costa, né, no ano 2009, que fica situado no Parque de São Pedro, né. Inclusive, antes da pandemia, quando o governador decretou o estado, né, do isolamento social, tal, a gente estava lá, eu e Pedro lá no Parque de São Pedro, né. A gente foi ver, já era de tarde, mas a festa já estava marcada, o aniversário de Chico Science, e aí a gente pôde fazer uma visitação, né. Foi a última vez que a gente esteve lá, né. Depois eu tive a pandemia, e aí a gente pode relatar o seguinte, que o acervo lá do espaço ele é muito rico, assim, para quem quer conhecer um pouco da história do Chico Science como artista, né. Existe uma sala de multimídia, acho que o Pedro pode colocar melhor mais sobre isso. O espaço, ele é um espaço que ele tem ele é voltado muito mais para a interação, né, das pessoas, do público, e a interação com o vídeo, essa parte multimídia que ele falou agora. Existe um acervo muito grande de entrevistas, de shows, de falas, né, de importantes que o Chico Science fez ao longo da sua trajetória. E aí esse acervo, de alguma maneira, ele dialoga com essa visão que ele tem do mundo também, né, essa visão mais universal, né, essa história dos pés no chão de Pernambuco, mas a cabeça na imensidão. E aí o acervo e esse museu ele dialoga muito com essa ideia que o Chico também tinha, né? Essa questão mais pós-moderna, né? mais universal. E o espaço, ele fica situado no Parque de São Pedro, que é um equipamento público, né? Uma praça que é muito de referência para a cultura pernambucana e tal. E assim, existem vários outros espaços, inclusive de Gonzaga, perto, a Casa do Carnaval. Então, assim, é uma cadeia de equipamentos públicos, né, que você pode sempre fazer essa visitação. Mas, partindo agora para os itens que o professor colocou, né, o primeiro item justamente sobre o acervo desses dispositivos nas mídias sociais, a gente pode entender o seguinte, né, que ele tem uma página no Facebook, né, o Pedro também pode colocar isso aí que eu estava falando. Sobre o acervo, só para fazer uma contribuição aqui, é o seguinte. Diferente de vários museus que a gente enxerga e tem essa tradição, né, de um formato de museu, o do Chico Science ele tem um diferencial, né, justamente dessa interação e de uma questão muito mais de movimento do que nosso estático, né. Inclusive até no texto que o professor passou para a gente, um deles ele trata muito bem sobre isso, essa visão freiriana sobre a questão da instalação dos museus, como é que seria o formato para poder fazer esse resgate histórico do regional, enfim. E aí eu acho que o Museu de Chico ele sai um pouco, é um ponto fora da curva nesses museus mais tradicionais, que representam mais essa questão da vivência, né, da vida social, né. E é um espaço que você pode ver assim, como o movimento Mangue é um movimento que tem uma influência muito forte do futurismo, né, da ciência, da tecnologia, nada mais nada menos que ter um equipamento desse que tivesse que falasse para o público também algo mais moderno, né, e é tanto que se você for reparar nos outros museus, realmente ele tem um acervo bem legal, que infelizmente não se dá como esse item que a gente vai falar sobre o item 1 do professor, em relação aos dispositivos de mídias sociais. A gente ficou até chocado aí, Pedro, fazer a pesquisa. A gente está assustado aqui que a falta de material que existe sobre o museu. Quem não foi lá e que tiver algum contato com esse formato, com a forma de apresentação lá do museu, vai se chocar, porque, na verdade, não vai se chocar não, ele vai
ele vai ter indiferença total com relação à questão, porque não tem praticamente nada de material virtual. O que tem é um site já atrelado à Prefeitura do Recife, é um site pouco alimentado, venhamos e convenhamos, com pouquíssimas informações, e assim, o acervo do mídia social ele é muito escasso. A única coisa que você vai ter informações assim, a respeito que, assim, de qualidade é a página do Facebook. Na página você vai ver, desde o ano de 2009 até 2014, você tem uma exceção maior. E no último evento que teve aí no começo do ano, teve uma exposição, né, alguns eventos, mas é muito pouca coisa que a gente pode observar do acervo em relação a mídias digitais. Desculpa, Igor. E se o acervo é escasso demais, consequentemente, no segundo tópico vai ter um buraco maior ainda, que é essa falta de participação e de interação no público. Se no espaço físico existe uma interação, e é a proposta do museu que tenha uma interatividade muito grande com o público, já no espaço virtual não há absolutamente nenhum tipo de interação. No máximo da interação que eu vi foi nessa pesquisa que a gente estava fazendo, no TripAdvisor, né, que é um site já de questão de cultural, de espaços culturais, não só de cultural, né, de viagem, de turística e tal. Lá tem o povo ainda reclamando que tem uma foto da Rua da Moeda, que é aquela foto que ele está em pé na Rua da Moeda, e direcionando o turista a frequentar aquele espaço como se fosse o espaço do museu, e não é. É um local um pouco mais distante. Mesma coisa acontece também com o Espaço Ciência, né, que tem um Landau lá do Chico, que é aquele carro, né, que ele andava, que teve até um curta com ele, com o Roger, na verdade um filme, né, que é o Caranguejo Elétrico, que ele anda pelas ruas do Recife, e aquele carro fica lá, muita gente achava que estava no museu, e quando esse carro está no Espaço Ciência. Então, se você for procurar, vai acontecer a mesma coisa, a Rua da Moeda também lá. Então... E entra no Espaço de Ciência, Igor, mas ele não está colocado como uma apresentação de turística, não. Ele está encostado no meio de um bocado de entulho, inclusive esse Landau hoje. Ele está encostado em um bocado de entulho lá, e ele não tem nenhuma descrição do que seria aquilo. Lá a gente sabe porque a gente pesquisa mesmo, a gente é curioso. E sobre o acervo ainda, é interessante, tem alguns discos, né, de influência do Chico Sainz, e que você vai perceber também que a gente pode falar sobre o terceiro tópico, né, que o Mangue Beat é um movimento que interage com outras vertentes culturais, até mesmo saindo do Nordeste, né, e indo para Nova York, Europa. Então, você mais na frente vai explicar isso justamente sobre essa questão regional que o movimento Mangue tem, mas ao mesmo tempo tem a questão de mundo muito longe mesmo e tal. Mas saindo desse primeiro ponto e indo para o segundo, né, que é justamente sobre a interação desse dispositivo com o público em tempo de Covid-19, como o Pedro estava colocando. Se está fechado hoje lá, antes mesmo o museu, o memorial passou muito tempo fechado. A gente até reclamava, assim, no ciclo de amigos que a gente frequentava, que a Prefeitura do Recife ela não conseguiu manter. Na verdade, aqueles equipamentos do Pátio São Pedro são alvo de críticas pelos cidadãos, porque não acontece um espaço aberto, quase como acontece com o Teatro do Parque e outros equipamentos culturais da cidade. E ele também passou muito tempo fechado. A última vez que a gente tem notícia que abriu foi justamente quando estava abrindo, teve o aniversário de Chico Sainz, teve um evento de som da Rural na praça, e também abriu para visitação, e ele estava fechado. A gente conversou com um rapaz que cuida do espaço. Ele disse que só tinha 2 funcionários e alguns estagiários. Os estagiários não estão mais lá. A gente inclusive passou lá, tirou umas fotos. Só que o equipamento está fechado, já estava fechado antes da pandemia, e no circuito de pandemia, a gente pode colocar, já é pior. Muito pior. Agora, como eu estava dizendo, se você não tem o espaço físico, você tem que buscar alternativas. E não existe outra alternativa hoje que não seja esse movimento que a gente faz hoje com relação à questão de virtual, né? Você vê, até a aula acaba sendo virtual também. E se o cidadão, ou um curioso, um pesquisador, um estudioso da área tiver com necessidade de acessar esse dispositivo, essas informações, ele não vai ter hoje, porque hoje ele só tem
esse dispositivo só tem um elemento de busca hoje, que é o site da prefeitura, e o resto é uma página do Facebook, o site da prefeitura e só. E não consegue retratar muito bem a questão do espaço físico. Mas a questão da relação da história do dispositivo com a história regional, eu acho que é importante destacar que assim, nessa contraposição que o Mangue Beat teve com o movimento armorial, com esse choque de propósito que os movimentos tinham, essa relação esse dispositivo ele serviria, se houvesse uma preocupação nesse sentido de construir espaços rituais para poder fazer pesquisa, serviria justamente para poder chegar em cada vez mais lugares, né? Porque o movimento Mangue Beat foi um movimento que levou o Pernambuco para o mundo todo. E aí ele trilhou esse caminho aí e contribuiu muito para que a gente conseguisse, inclusive, enxergar melhor a nossa própria história regional. Ainda no item 2, para te fechar, se você analisar hoje os museus, por exemplo, o Museu do Louvre, por exemplo, em Paris, na França, ele tem todo o roteiro à disposição através do Google. Você pode acessar os museus lá e você pode entrar tranquilamente no seu computador, notebook, celular e fazer um tour pelo equipamento. Só que essa modernidade não chegou ainda aqui no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco. Eu acho que cabe o poder público também e o cidadão cobrar disso em relação a esse fator. Outro fator também que agora a gente vai entrar justamente sobre a relação desse dispositivo com a história regional, a gente vai ter um embate muito grande, né? A gente vai voltar um pouco para Duval Muniz, né? Quando Duval se baseou justamente sobre o filme que a gente abordou, né? Acho que fugiu agora da cabeça o filme, o nome. Qual filme? Não, obedeceu o Pernambucano. A gente botando na aula, porque... Vamos, segue o rumo. Mas daqui a pouco eu recordo. Enfim, o filme que o Duval colocou aquela nota, justamente, ele fez aquele artigo... Bacurau, desculpa, que um branco agora. Ele estava organizando também. O Bacurau, muita gente achou que ele ia defender o Bacurau, ele não defendeu, ele fez uma série de críticas, mas é algo parecido também com o movimento Mangue Beat e o equipamento para a história regional. Diferente de outros museus, de outros equipamentos também, né, que são muito regionalizados, temáticos, como o Museu do Homem do Nordeste, o Museu do Estado. Isso. Então tem sempre uma referência à regionalidade geográfica, né, geográfica e também de tradições, de costumes. E o espaço Chico Sainz, ele é o contrário disso, né? A gente vai ter um embate muito grande com o movimento armorial, por exemplo, de cultura, né, do movimento Guardião de Suassuna, né? Então, ele é um movimento o movimento Mangue Beat, ele nasce também da defesa das tradições, do maracatu, do frevo, da história regional, da literatura, né? Mas sem esse barrismo, né, que o movimento armorial de alguma maneira constitui, né? Constrói, né? Ao mesmo tempo que o movimento Mangue, por exemplo, tinha uma influência do hip hop, ele podia dialogar com a periferia de Nova York e ao mesmo tempo dialogar com a periferia do bairro de Peixinhos, né? Então, o embrião do movimento Mangue Beat saiu lá de Peixinhos, lá a parte de Olinda, no caso do Peixinho do Nascedouro, né, do movimento negro, aquele movimento que tinha a percussão só dali, justamente dos maracatu, dos terreiros. Então tem essa preservação também das tradições, ao mesmo tempo que tinha a batida do funk lá do hip hop dos Estados Unidos, das bandas de rock, do Mundo Livre S.A., por exemplo, do rock inglês, né? Então é um movimento muito rico. De Salustiano ao Drake lá do inglês. Então. O movimento, o Beastie Boys, o James Brown, então tem essa influência muito ativa. E aí a gente também pode ver, tem um livro que a gente vai abordar mais na frente, que é do Frevo Mangue Beat, do José Teles, né? Que é um clássico, né? Eu acho que o professor com certeza já leu. Ele aborda muito isso, né? A história do frevo, do Mangue Beat. E na parte do Mangue Beat, ele virou até uma referência de pesquisa, inclusive para quem trabalha com o Mangue Beat. E aí ele vai abordar muito essa questão de quebra de regionalismo, né? O livro do Duval, que a gente estudou, aborda muito isso também, né? O Duval, ele, nas entrevistas que a gente viu também
no Conversa Fiada, ficou muito clara ali a posição dele. E a preocupação dele e qual é a imagem que a gente vai estar representando no Nordeste, né? E qual é a imagem que veio sendo construída para a representação desse mesmo Nordeste. Então, ele dialoga um pouco com isso, com essas preocupações também. E no museu de Chico Sainz, a gente pode observar o seguinte, na verdade, o memorial, se confunde museu com memorial, o memorial, ele tem falando de imagem, uma imagem muito forte. O movimento Mangue Beat, ele desproporcionou essa ideia das pessoas que moram no Sudeste, que a gente tinha que estar que nem o Luiz Gonzaga, né? O gibão lá, aquela chapéu de couro e tal. Desconstruiu isso. E quando o Chico chega de Adidas, ao mesmo tempo uma roupa de caboclo de lança. Então ele fleta com o tradicional e o moderno ao mesmo tempo. Então o memorial é um espaço, um equipamento que você vai abordar muito isso. O tradicional, ele mescla com o moderno. Quando você vê o multimídia lá. Eu acho que o Mangue Beat e o acervo que foi construído nesse dispositivo do Memorial Chico Sainz, ele é justamente aquela imagem que o Durval gostaria de ter na representação do Nordeste. Eu acho que no fim, assim, em última instância da análise que o Durval do Nordeste faz e da construção e da luta, né, política que ele faz também dessa imagem do Nordeste, eu acho que no final de uma ideia, de uma construção teórica dessa, do Durval Muniz, ele ia ver e ia ficar feliz com o dispositivo que foi criado com o Chico Sainz. Inclusive na obra do Durval, eu acho que quando ele fala da questão dos movimentos culturais, eu acho que ele faltou ali ele abordar o Mangue Beat. Isso. Talvez ele tenha deixado isso mais para frente, mas aí eu acho que sem dúvida foi um movimento que inspirou muita gente, literatura, moda, design, culinária, e fez botar Pernambuco no sudeste do país, na Europa, Estados Unidos, Japão. Né? O Chico Sainz vendeu vários discos, se apresentou em vários países, então muita gente tem essa imagem do Nordeste. O Nordeste, o Porto Digital, por exemplo, também tem uma influência muito grande do Mangue Beat. Então, 16 minutos. É uma influência que a gente pode ver bastante isso, justamente de transformar o Nordeste em algo moderno. Então, gente, para não ficar muito longo, também muito extenso, mas acho que foi uma introdução muito bacana, que a gente deu a introdução aí de como é que funciona esse dispositivo e qual é essa relação que está com o público. Né? A gente sabe que no caminho, em tempos de pandemia, de Covid, a relação é nula e os dispositivos virtuais são escassos. Então, mas é isso. Assim, isso aí. Muito obrigado, valeu. Vamos embora.